Fala pessoal, aqui é o Túlio Farias mais uma vez. Hoje eu vou mostrar para vocês um programa que eu fiz de web scraping para fazer busca automatizada na OLX. Então aqui eu tenho uma planilha com alguns produtos cadastrados e algumas configurações, depois eu vou explicar melhor, mas por exemplo eu tenho uma limitação de preço, o preço máximo que eu quero de cada produto, e eu vou enviar para o meu e-mail os resultados que encontrou nessas buscas, né? Então, se eu chegar aqui no e-mail, eu vou receber e-mails com o título do produto buscado, e dentro do e-mail eu tenho os filtros que eu fiz, né? Então, abaixo de 3.500 nesse caso, 8 horas atrás, e aí as informações aqui de estado, cidade, bairro, e aqui eu tenho o link para o anúncio. Então, se eu clicar, eu já vou chegar no anúncio. Então, vou mostrar como que faz para rodar esse script. Eu passei o projeto para vocês, o link está na descrição desse projeto no GitHub, e aí vocês vão baixar ele aí, e aí vocês vão executar esse HTML scraping.py. Então vocês podem abrir o terminal aí na pasta e executar usando Python, né? Aí o alias vai variar dependendo do sistema, que no caso é Py, mas pode ser Python ou Python 3, ou se vocês não tiverem instalado Python, tem que instalar. E aí, executando ele, a primeira vez que vocês executarem, vocês vão ver que vão criar esses dois arquivos de credenciais e aquela planilha de busca que vocês vão ter que editar e executar novamente depois. Então, ele criou esses dois arquivos. Primeiramente, o de credencial, né? Se vocês abrirem, vocês vão ter que editar essas informações. Essas duas primeiras não precisam. A terceira aqui, que é o user, vai ser o seu e-mail, e o from YouTube pode ser o mesmo e-mail também, que seria de qual e-mail que vocês vão enviar e para qual e-mail. Eu coloquei o mesmo para os três. E o password, no caso do Gmail, né, do e-mail do Gmail, vocês podem gerar a partir desse link aqui que eu deixei. Então, se vocês entrarem nele, vocês vão chegar nessa página aqui de senhas de aplicativo, e aí vocês vão selecionar aqui e-mail, aí aqui você seleciona o que vocês quiserem e gera um código, e aí esse código vocês vão colar aqui entre as aspas aqui. Então, editando isso aqui, salvando, vocês vão editar agora o arquivo de buscas. E aí no arquivo de buscas vocês vão ter, deixa eu fechar esse aqui, que era o outro. Vocês vão ter esse arquivo de exemplo para colocar as configurações de buscas de cada produto. Então, editando ele, eu já vou copiar aqui o que eu tenho aqui relacionado às minhas buscas. Editando ele, vai ficar nesse formato aqui mesmo. E aí, agora eu vou explicar cada um dos campos aqui. Primeiro, esse campo de produto é o título que vai aparecer nesse e-mail aqui para você identificar qual produto você está pesquisando. Então, não está relacionado à busca em si, é só como identificação. O segundo aqui são os filtros que você quer colocar para buscar na OLX, né? Então, alguns têm mais de um filtro, né, separado por vírgula aqui, né? E, por exemplo, esse aqui que tem 3, eu coloquei 3 variações que podem aparecer desse produto aqui de Stane SR315A, que é uma caixa de som. Então eu estou buscando pelo modelo. E por que eu coloquei essas 3? Porque eu ativei a opção de filtrar título. Essa opção, o que ela faz? Ela pega essas 3 possibilidades de filtros, né, e vai pesquisar no título do anúncio só produtos que tenham uma dessas 3 tags, né? Então, por que eu fiz isso? Porque às vezes você pesquisa só isso aqui, por exemplo, no LX, e aparecem outros resultados que não tem nada a ver. Às vezes é anúncio de outra coisa, ou às vezes é outro tipo de caixa. Então, eu para não aparecer esses resultados para mim, eu filtro pelo título e coloco mais possibilidades de título, né? Então, só vai me aparecer realmente o que tiver uma dessas 3 coisas. Então, eu fiz isso para todos, né? E
Depois também eu implementei uma coluna de ignorar, né? Porque, por exemplo, nessa caixa de som, né, que é um monitor de referência JBL 305P, eu estou buscando pelo modelo e aí eu estava retornando alguns resultados de uma fonte que tem esse mesmo nome. Então eu coloquei para ignorar os produtos que tem o fonte, né, no nome, e aí ele não vai me retornar esses resultados de fonte. E aqui eu tenho estado, cidade. Se eu deixar em branco, ele vai pesquisar no Brasil inteiro. O estado aqui eu deixei em branco porque no código eu configurei para BH ele já identificar que é Minas Gerais. Mas dependendo aí do estado, você pode ou configurar no código ou colocar o estado mesmo e a cidade. E se eu colocar só o estado também funciona. Então se eu colocar MG só aqui e deixar em branco a cidade, ele vai pesquisar em Minas Gerais todo. O máximo de páginas eu coloquei só para limitar o tamanho da pesquisa, mas geralmente não passa de 10 páginas não. E aqui no caso desse maltês, eu coloquei 3 porque tem muito resultado. E geralmente os resultados mais recentes estão no começo mesmo. Então eu limitei para 3 para não demorar tanto também a pesquisa. Ordenar. Isso aqui eu acho que eu ainda não implementei. Não implementei isso aqui ainda, mas já deixei a coluna pronta aqui, vou implementar depois. Filtrar título foi o que eu expliquei. O preço máximo de cada produto. Se eu deixar vazio, ele vai pesquisar independente do preço. O intervalo que eu quero de busca, então 8 horas significa 8H, né, no caso, significa para buscar só produtos das últimas 8 horas. 1D, que seria um dia, pesquisar produtos só das últimas 24 horas. E o e-mail que eu quero enviar, então eu posso enviar para vários e-mails também, não necessariamente tudo para o mesmo e-mail que nem está aqui. Beleza, então fazendo essa edição, deixa eu ver, esse aqui eu já coloquei o editado, isso. Fazendo essa edição, salvando, vocês vão executar o script lá de novo lá em terminal, né? E aí aqui ele já está pesquisando produto por produto, mostrando o log, né, de cada página. Então às vezes ele vai achar o resultado sem o filtro, então aqui no caso achou um resultado sem o filtro, mas na hora que ele filtrar por preço e só das últimas 8 horas, né, ele não encontrou. Alguns estão assim, ó. A maioria, né? Vamos ver se algum ele vai achar. Aí aqui só tá mostrando no log, né, as páginas que estão buscando. Eu acho que esse maltês aqui vai achar. Filhote maltês sempre tem resultado. Aí o que eu fiz, né? Pode ser tema para outro vídeo, não vou mostrar isso aqui agora, mas eu deixei isso aqui executando no Raspberry Pi. Automatizei, né, no Cron Tab para executar de 8 em 8 horas. Então eu deixo o meu Raspberry Pi ligado lá e ele faz essa pesquisa sem eu precisar executar o script, né? Ele já executa. Depois eu posso mostrar como que eu fiz. Aqui, ó, a pesquisa do maltês, ele encontrou 137 resultados sem o filtro. E quando eu filtrei por preço, 1.300, abaixo de 1.300, e por data, que eu acho que coloquei 8 horas, ele encontrou 5 resultados e enviou e-mail. Então vamos ver se chegou o e-mail lá. Chegou. Então aqui já mostrou aqui maltês. E eu tenho aqui todos os resultados que encontrou. Então se eu chegar e clicar aqui no anúncio, eu vou chegar lá no anúncio de maltês. Aí vocês viram aqui que todos estão R$0, provavelmente está sem preço. E é isso mesmo, está sem preço. Então é isso aí, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, uma coisa que eu pretendo implementar também seria, ao invés de utilizar a planilha, né, local, utilizar a planilha do Google Sheets, né, que aí eu posso editar online, vai ficar mais fácil. Mas por enquanto tá nessa planilha local mesmo. Então isso vai ficar para uma futura implementação aí. Falou então, galera. Até a próxima.